Esta semana, neste Saúde em Foco, em destaque a inovação na luta contra a malária. Uma nova vacina contra a malária foi aprovada no Ghana e Nigéria. E o Unicef diz que muitas crianças têm vacinas em atraso no mundo. Este é o Saúde em Foco. Olá, bem-vindo ao Saúde em Foco, sou a Mãe-se Miguel. Desde a primeira vacina mundial contra a malária ter novas ferramentas para o controle de vetores, a luta global contra a malária continua. A malária é uma doença grave, às vezes fatal, causada pelo parasita Plasmodium. A Organização Mundial da Saúde estima que em 2020, 627 mil pessoas morreram da doença transmitida por mosquitos, a maioria crianças, em África. E milhões de pessoas são infectadas com malária todos os anos. Os especialistas dizem que soluções inovadoras são essenciais para fazer significativo progresso na luta contra a malária. Começamos no Quênia, onde a infecção por malária foi reduzida em mais de 50% na última década, enquanto o Ministério da Saúde anuncia novas estratégias para eliminar a doença até 2030, a Organização Mundial da Saúde agora pede maior apoio à inovação na luta contra a malária e intensifica a implementação para aumentar a eficácia da vacinação. O Quênia está a dar passos significativos para a erradicação da malária com a implementação de vários esforços dirigidos a diversas zonas do país. O chefe do Programa Nacional de Malária do Ministério da Saúde, o Dr. Omar Ahmedin, diz que o número de pessoas que sofrem de malária parece estar diminuindo. O Dr. Ahmedin disse que, no geral, o país reduziu a prevalência de casos de malária em 50% nos últimos 10 anos, para o patamar de 6%, abaixo dos 11% registrados em 2010. Este plano de eliminação da malária vai nos ajudar a desenvolver os métodos que vamos seguir para garantir que diminuímos a malária nessas zonas. E há a estratégia de comportamento social contra a malária no Quênia, que é um método que usaremos para garantir que todo o nosso povo saiba sobre a malária e como se proteger da malária. O representante da Organização Mundial da Saúde no Quênia, Dr. Diallo Abdulrahmane, diz que o país deve aumentar seu apoio a inovações ao fornecer novas ferramentas na luta contra a malária. A Organização Mundial da Saúde observou que, embora o Quênia continue progredindo, há novos desafios. Que seja ter um tratamento eficaz, seja termos todas as medidas preventivas como redes mosquiteiras, precisamos garantir que expandamos a implementação dessas ferramentas que já estão funcionando para garantir que haja equidade e acesso, especialmente para a população vulnerável, com menos de 5 anos. Crianças, mulheres grávidas, população de difícil acesso e assim por diante. Além disso, precisamos das inovações introduzidas na luta contra a malária para garantir que sejam acessíveis à população que delas necessita. Uma variedade de medidas preventivas, voltadas para as necessidades locais, levaram a um progresso significativo contra a malária. Mas a escassez de recursos ressalta a necessidade de trabalhar de forma mais eficaz. Asher Wino, diretor da No Malaria Kenya, ou NOMAC, uma organização que trabalha para erradicar a malária, diz que o uso do Modzi, um repelente de mosquitos, pode reduzir a incidência e os efeitos da malária. Existe outro tipo de repelente chamado molha e seca, que são os que colocamos na roupa que já foi usada, porque você sabe que quando a roupa vem de fábrica, você não pode devolvê-la à fábrica, então nós temos usado esse repelente. Você coloca uma pequena quantidade numa bacia d'água, coloca a roupa lá e depois tira. E quando seca, dá proteção para as pessoas para evitar que os mosquitos se aproximem delas. Segundo a USAID, o governo dos Estados Unidos destina anualmente 35 milhões de dólares para projetos voltados ao combate à malária. Os condados que carregam o fardo da malária estão realmente em redor das regiões dos lagos e, portanto, para chegarmos a zero, o resto do país está a ir bem. Se olhar para o mapa da malária, verá que o resto do país teve uma diminuição, mas em redor do lago, os 8 condados onde o problema continua elevado, porque as condições climáticas são favoráveis. É onde realmente precisamos de intensificar os nossos esforços para reduzir esse problema. Quando reduzirmos, veremos isso refletido na prevalência nacional do país.
Como o mundo está prestes a comemorar o Dia Mundial da Malária em abril, o Quênia diz que tomou medidas para reduzir a malária para 6%. No mês passado, o país comemorou seu primeiro passo no uso de vacinas contra a malária. No entanto, a maior carga permanece nos condados localizados na região do Lago, respondendo por 70% dos casos de malária em todo o país. Será a malária uma das tuas preocupações? Como é que te proteges? Da Nigéria, temos algumas reações. A minha preocupação com o paludismo é a crescente taxa de mortalidade. A malária é algo perigoso com o qual temos de ter cuidado, tendo em conta que em Kano há muitos esgotos e muita água estagnada, o que pode criar muitos mosquitos. Tenho a minha casa coberta com uma rede para que os mosquitos não consigam entrar. Em segundo lugar, se houver algum sinal de malária, o primeiro passo é ir a um farmacêutico próximo. E passando 1 ou 2 dias, se não houver alguma alteração, levo a minha família ao hospital. Até agora, a medida preventiva é dormir com redes mosquiteiras e, se houver alguma medicina tradicional para a doença, é bom, mas acho que o melhor é prevenir e que são as redes mosquiteiras. Certifico-me de que o meu ambiente está limpo, porque descobri que um ambiente sujo pode albergar mosquitos, o que por sua vez conduzirá à malária. Mesmo na minha zona, posso usar redes ou aplicar algo no meu corpo, como um suplemento. Não estou a tomar medicamentos à base de plantas para a malária, porque os medicamentos à base de plantas não podem prevenir a malária. Não uso medicamentos à base de plantas porque não conheço medicamentos à base de plantas que curem a malária. Vou diretamente ao hospital para ver o médico. Estas soluções não são conselhos médicos. Sempre verifique com o seu médico para resolver qualquer problema de saúde. Uma nova vacina da malária, criada pela Universidade de Oxford, foi autorizada no Ghana e Nigéria. É a esperança na luta contra esta doença transmitida pelo mosquito. A vacina, conhecida como R21 Matrix-M, foi desenvolvida por cientistas da Universidade de Oxford. É fabricada pelo Instituto Serum da Índia. A R21 Matrix-M mostrou resultados promissores num ensaio preliminar que envolveu 450 crianças. As autoridades do Ghana aprovaram-na para crianças com idades compreendidas entre os 5 e os 36 meses. Este é o grupo etário com maior risco de morte por malária. A Nigéria seguiu o exemplo alguns dias mais tarde. Continuamos a fazer o acompanhamento para garantir que não existem efeitos secundários tardios da vacinação e, claro, para determinar durante quanto tempo é que a vacina funciona. E é possível que, após 3 ou 4 anos, seja necessária outra dose de reforço. Os investigadores afirmam que a vacina R21 Matrix-M da Oxford é 77% eficaz na prevenção da malária. No entanto, a OMS ainda não recomendou formalmente a utilização desta vacina. Os dados de um ensaio clínico da fase 3 em curso, que envolveu 4.800 crianças no Burkina Faso, no Quênia, no Mali e na Tanzânia, deverão ser publicados nos próximos meses. Em 2021, a OMS recomendou uma outra vacina contra a malária, RTS-S, produzida pela gigante farmacêutica britânica GSK. Uma recomendação baseada nos resultados de um programa piloto em 3 países africanos. Os países piloto vacinaram mais de 1.300.000 crianças desde o início da vacinação e registraram uma descida de quase 30% nas hospitalizações de crianças com malária grave. Também viram, após 2 anos nas áreas onde houve o programa piloto, uma redução de quase 10% nas mortes de crianças na faixa etária que é elegível para a vacina. Os estudos mostram que a RTS-S é 60% eficaz, mas a proteção diminuiu significativamente ao longo do tempo, mesmo com uma dose de reforço. A R21 Matrix-M traz mais esperança com uma eficácia superior a 75%. Os observadores dizem que as aprovações do Ghana e da Nigéria são invulgares, uma vez que os resultados da fase final dos ensaios clínicos da vacina ainda estão pendentes.
O professor Halido Tinto ensina parasitologia e é cientista de saúde global e é também um dos principais pesquisadores da vacina R21 no Burkina Faso. Ele tem mais detalhes. Como pesquisador, estou diariamente no campo com as populações porque realizamos as nossas pesquisas em áreas rurais. Muito esforço está a ser feito e nos últimos anos tem havido muito investimento no combate à malária. Mas direi que isso não é suficiente. Penso que quando comparamos com a Covid, quando ocorreu a pandemia, vimos o volume de recursos financeiros que foram investidos para acelerar a agenda de pesquisas para desenvolver uma vacina e conter a pandemia. Acho que a malária merece. Não esqueçamos que a malária continua a matar 600 mil pessoas por ano em África, o que é enorme. Grandes esforços foram feitos, é claro, mas há ainda muito a ser feito. A vacina R21 é um derivado da vacina RTSS, se preferir. É praticamente a mesma proteína. E em termos de biotecnologia, houve inovações que permitiram que o R21 fosse muito mais imunogénico. Isso significa que permite que o corpo reaja melhor e produza os anticorpos necessários para proteger o indivíduo. Ao contrário do RTSS, demonstramos na fase 2 do ensaio clínico em Burkina que o R21 pode proteger até 77%, o que é enorme. Estamos a acelerar o registro desta vacina porque sentimos que, tendo em conta o que sabemos sobre a RTSS, que é uma vacina semelhante à R21, e com base na experiência da Covid-19, poderá não ser necessário esperar até ao final da fase 3 antes de se avançar com a certificação desta vacina. Este é o Saúde em Foco, aqui na Voz da América. Vamos para já a breves notícias. No Sudão, o conflito entre as forças militares e paramilitares matou mais de 500 pessoas, feriu cerca de 5 mil e coloca o sistema de saúde em crise. Mais de 800 mil pessoas poderão fugir do país. A Organização Mundial da Saúde adverte que a crise vai destruir ainda mais o deficiente setor, estando neste momento em funcionamento apenas 16% da capacidade hospitalar em Khartoum. Aquela organização enviou ao Sudão 6 contentores de equipamento médico, incluindo material para o tratamento de lesões graves e casos de malnutrição. Também disponibilizou combustível para geradores. Por outro lado, o Sindicato de Médicos disse que os hospitais foram vandalizados e perderam a capacidade de assistência. Na semana passada, a Organização Médicos Sem Fronteiras disse que os combates paralisaram quase todas as atividades da zona de Darfur Ocidental. O derramamento de sangue ocorre desde 15 de abril, quando a tensão incluiu em confrontos entre o chefe do exército regular Abdel Fattah al-Burhan e o seu rival Mohamed Hamd Daglo, que comanda as forças de apoio rápido, que são paramilitares. No final de abril, teve lugar a semana de vacinação em muitas partes de África. A ideia é promover a vacinação contra doenças preveníveis. Este ano, a campanha tinha em vista recuperar as perdas de campanhas anteriores. Um novo relatório divulgado pelo Unicef revela que 67 milhões de crianças em todo o mundo perderam algumas ou todas as vacinas de rotina entre 2019 e 2021. Países de África e Sul da Ásia têm maior número de crianças subvacinadas e com 0 doses. O total na África Ocidental e Central chega a 6,8 milhões de crianças. A interrupção do serviço devido à Covid-19, o conflito e a hesitação em relação às vacinas são parcialmente as razões disso. O relatório insta os governos a tomarem medidas, incluindo alcançar com urgência crianças que perderam a vacinação durante a Covid-19, bem como priorizar o financiamento de serviços de imunização e inovação. A Organização Mundial da Saúde diz que cerca de 33 milhões de crianças irão precisar de ser vacinadas na África entre 2023 e 2025 para colocar o continente de volta aos trilhos para atingir a meta global de imunização de 2030. Hoje, neste Saúde em Foco, falamos da malária e assim foi o nosso programa Saúde em Foco, com a realização de Bárbara Ferreira Santos. Eu sou o Mais Miguel. Saúde é o mais precioso que temos. Até para a semana.